todo dia 2 iam correr comigo. A gente corria nessa praça aqui da Rio Grande do Sul, que chama, popularmente chamada de... Ah, Wilson Joffre. Wilson Joffre ali, a praça Wilson Não Joffre. vou Né? Não vou falar porque, não, enfim... desnecessário. Desnecessário. Todo dia, 2 colegas iam correr comigo. Quando não era lá, era no Ciro. Todo dia. E os meninos às vezes corriam. Ou então, hoje não dá para ir para lá, vamos na quadra da sua casa. E eu consegui. Eu não conseguia correr, eu conseguia começar a correr, eu consegui emagrecer, eu consegui fazer assim. Então, aí eu falei assim, aí todo mundo detonou o Evandro na época. Mas ele não estava por trás. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. O problema é teu, você quer estudar? Não. E ele não só falou, ele não chegou ali no público, ele chegou para mim antes. Ele falou comigo. E não só falou comigo, como foi lá e falou, eu vou te ajudar. Outra coisa que ninguém sabe, quando eu passei em 2014 que eu não tinha, e aí, como é que tá seu treino? Ele foi lá e pagou colega para me ajudar no meu treino. Eu não passei no teste físico, eu não fiz a média. Que se fosse no concurso eu tivesse passado no último, minha média teria sido super... Eu teria passado, feito a nota máxima, porque mudou o teste físico. Mas na época eu não passei porque eu não fiz na média, entendeu? Mas ele me ajudou. Aí eu falo assim, ele tem obrigação nenhuma, entendeu? Então eu falo, me chamam assim, a defensora do Alfa. Eu sou defensora mesmo. Porque eu vi... eu tenho uma história, né? Não é assim da noite pro dia, não é... Tá aí a mercê. Não, eu tenho uma história com coisas que não é obrigação, entendeu? De estar ali, de fazer, mas que eu tava ali, eu aproveitei todas as oportunidades que me foi dado. As novidades da nossa nova assinatura básica 2.0 ainda não acabaram. Agora você conta também com planos de estudo, simulados por disciplina, questões por banco e redação 2.0. Toda semana nós vamos ofertar um professor de redação e um docente especialista num tema aplicado. Essa é a nossa assinatura 2.0. Alô você, fala galera, muita novidade boa pra semana, né? Que a nossa assinatura básica 2.0 tá chegando, todo mundo já sabe, né? Essa aí vai ser a novidade do mês aqui que a gente vai trazer para 2022 nesse nosso universo de concurso público, né? Com os simulados por disciplina, você tem um estudo direcionado e treina para a prova ao mesmo tempo. Se você gostou dessa novidade, espera até ver as outras que eu vou te contar agora. Então, a primeira novidade foi revelada para você. Vamos para a próxima? Se você gostou da primeira novidade, se liga nessa. Agora, a assinatura básica 2.0, além de você fazer os simulados por disciplina, você também pode criar um plano de estudo. Na nossa plataforma, você pode organizar as matérias de acordo com o edital e visualizar todas as matérias para que nenhuma fique de fora do seu planejamento. Na verdade, você sabe que os editais estão cada vez mais imprevistos, né? Tópicos que não eram cobrados atrás começam a ser cobrados. Você não pode perder para não ficar de fora da concorrência. Além de dicas de organização de tempo e muito mais, que é o que faz a diferença, né? Então vamos para a próxima. Essa segunda aí também foi demais, hein? Então, além da primeira novidade que eu já revelei aí, né?
que é dos simulados por disciplina, e os planos de estudo, agora a nossa assinatura básica 2.0 também vai ter questão por banca. Agora você pode conhecer a maneira com que a banca elabora as questões da prova e se preparar de maneira mais eficaz. Mas olha só, você vai fazer questão do nível da sua prova. Não vai ter aqui, por exemplo, você ter aquelas provas nível difícil de outras carreiras sendo embedada dentro do seu plano de estudo só porque o nome da matéria é o mesmo. Então essa seletividade é o que vai fazer diferença e vai majorar o seu estudo e vai te dar muito mais performance. Isso ninguém faz, tá? Mas a gente não para por aí. Tem muita novidade. Vamos para a próxima, que essa você vai se surpreender. Se você acha que estava bom até agora, a gente vai para a quarta novidade que a gente revelou para você. Agora você conta com, além dos planos de estudos simulados por disciplina, questões por bancas e, por último, mas não menos importante, a gente reformulou todo o nosso projeto de oficina de redação. Agora você tem a redação 2.0. Toda semana nós vamos ofertar a um professor de redação e um docente especialista do tema aplicado no meio de tantos professores ótimos que nós temos, direcionados e voltados para concurso público. Então essa pontuação de redação que tem feito a diferença muito grande nos concursos Brasil afora, e diga-se de passagem, né, cada vez mais está caindo a redação, a gente vai conseguir efetivamente nesse mercado competitivo fazer a diferença. Então essa é a assinatura básica 2.0 no que tange a parte pedagógica, mas ainda tem mais coisa por aí da parte tecnológica. As 4 novidades pedagógicas já foram liberadas aí, vai ser muito bacana ter você aqui com a gente, cara, dessas funcionalidades, novidades pedagógicas que vai ajudar você, e não é coisa que vai atropelar, é coisa que vai ajudar a agregar valor você na sua aprovação. Simulado por disciplina, plano de estudo, questão por banca e a nossa famosa redação aí 2.0 vai mudar a forma como você escreve. Pode acreditar. Se é de 20 a gente faz 19,80, 20, se é 13 na redação a gente faz 12,75, se é 10 eu te garanto um 9,5, tá? Aí o 10 é seu. Então eu espero que você esteja aqui com a gente. Agora você vai conhecer a nossa famosa comunidade, né? Nela os alunos poderão interagir entre eles. Cara, essa troca entre os alunos é muito importante, principalmente na forma de estudar, na rotina de estudo, na comunicação e no ecossistema. Nós somos o fruto das 6 pessoas que a gente circula. Então se você circular no meio de pessoas que estudam, mesmo que o seu ambiente em casa não te propicie isso, o seu ambiente digital dentro da plataforma vai te dar tudo isso. Além de ajudar no atendimento das dúvidas existentes e a troca de experiência. Ó, como diria Einstein, tá? A teoria é super importante, mas a experiência prática é a mãe de todo sucesso. E é isso que a comunidade vem trazer para você. Você não vai estar mais estudando sozinho. Agora você vai poder trocar informações com quem tem o mesmo objetivo que você. E essa é a assinatura básica 2.0. É aquela que vai revolucionar o Brasil e dentre os concorrentes, eu te garanto, é a que tem mais qualidade, mais professores especialistas e qualificados. Nós temos os melhores vídeos, os melhores PDFs, o caderno do aluno que é super exclusivo, as questões por banca direcionada e no mesmo nível que só a gente faz, os mini simulados, os simulados, a gente vai ter agora a redação 2.0 e a comunidade vai ser um ponto disruptivo na hora de você pensar como você estuda para concurso. Lembra que você estudava e desanimava? Agora isso não vai existir mais, porque você vai estar aqui com a gente estudando dentro do Alfacom. Gostou de tudo isso aí? Então corre pro grupo aqui, entra no grupo de WhatsApp e, cara, pode ter certeza, vai ter uma surpresa que você não pode perder. E essa surpresa vai ser revelada no dia 8. Tamo junto, tá? Alô você! Sonha em ser policial federal, mas ainda não começou seus estudos? Então você tá no lugar certo. Aqui no Pintinho Concursos você paga apenas R$10.000 por dia e estuda somente com PDFs. Vem com a gente! Além dos simulados por disciplina e planos de estudos, agora a nossa assinatura básica 2.0 também vai ter questões por banca. Agora você pode conhecer a maneira com que a banca elabora as questões de prova e se preparar de maneira mais eficaz. Essa é a assinatura 2.0.
Se liga nessa outra novidade na nossa assinatura básica 2.0. Agora, além de fazer os simulados por disciplina, você também pode criar um plano de estudos. Na nossa plataforma, você pode organizar as matérias de acordo com o edital e visualizar todas as matérias para que nenhuma fique de fora do planejamento. Além de dica de organização do tempo e muito mais. Essa é a assinatura 2.0. 0202 na escuta? Aqui é o agente Charlie. Objeto já recuperado em trânsito. Que objeto recuperado o quê, menino? Ah, mãe. Operação realizada com sucesso. Já liberamos para você 4 funcionalidades pedagógicas: simulados por disciplina, plano de estudos, questões por banco e a redação 2.0. Agora você vai conhecer a comunidade. Nela, os alunos poderão interagir entre eles, além de ajudar no atendimento das dúvidas existentes e troca de experiência. Você não vai estar sozinho. Agora você pode trocar informações com quem tem o mesmo objetivo que você. Essa é a assinatura básica 2.0. Muito bem, meus queridíssimos alunos Alfartana e Alfartana, tudo bem contigo? Eu sou o professor Thiago Vidal, pintando na sua tela mais uma vez para tratarmos sobre a matéria mais importante da sua vida, direito administrativo. Óbvio, né, professor? Eu tô vendo aqui já a movimentação no chat, a galera ansiosa, show de bola, bastante gente aí, ó. Vou mandar já um salve direto, tá? Será esse, como sempre, o Ismael também, aos nossos monitores, o meu muitíssimo obrigado pela colaboração. Eu ainda não sei se estão abertas as inscrições para a monitoria online, então quem tiver interesse, não sei se eu estou falando besteira, o Ismael e a Serais podem me corrigir, tá? Entre em contato, fechou? De mais a mais, ó, Gisele Nunes, grande Gisele, Jucimar, Karine, a Ana. Começou agora, vai começar, minha querida. Ana Macedo também, Maria das Graças, boa tarde. Edna, Marlon, boa tarde, Alfartanos. Grande, Marlon, não, acho que, ó, pelo programado aqui, o nosso encontro vai ser de aproximadamente 1h30. 1h20, 1h30, beleza? A gente vai fazer aí, através da resolução de questões, um apanhado geral sobre o direito administrativo, tá? Com base na resolução de questões, no formato certo e errado. Por que, professor, formato? A gente não sabe a banca ainda. Calma, tá? A gente está fazendo os eventos com base na resolução de questões das últimas provas do Sebrasp, da CESP-Sebrasp. Perfeito? Ah, mas e se sair a banca e for FGV? Tem problema nenhum. Se for IBFC, se for PQP, não tem problema nenhum. A matéria é a mesma. Muda, pode mudar um pouquinho a abordagem, mas o conteúdo é o mesmo. Se você sabe o conteúdo, você vai saber resolver qualquer tipo de questão, qualquer banca que vier. Perfeito? Legal. Monique Silva também tá aí, a Ivanete, show de bola. Então organizem-se, bora chamar aí quem tem intenção de prestar o concurso do INSS, tá? Eu sempre falo, não é questão de chamar concorrente, não. Ah, meu inimigo, o cara vai fazer a prova também? Não. O único competidor que você, contra o qual você compete, é você mesmo. Perfeito? Então chama a galera, deixa o like aí, senta o dedo no joinha, perfeito? Para dar aquela fortalecida. E eu, assim como outros professores aqui da Casa do Alfacom, sempre pensando na sua preparação, entregar o melhor conteúdo para você. Não vai ser diferente hoje, perfeito? Então, são algumas questões, a gente vai começar por onde, professor? Do começo, perfeito? Então vamos colocar aqui, ó, para a galera que está chegando, direito administrativo. Perfeito? A gente vai ver alguns temas, tá? E aí eu vou puxando o raciocínio, faço o esqueminha no quadro. Importante que, além das questões, você também faça o seu material, o seu caderno. Perfeito? Por quê, professor? Porque se você faz uma vez, depois, se tiver atualização, se tiver qualquer tipo de alteração, você só vai fazendo adaptação. Cola o post-it, faz uma observação. E nada melhor
do que você ter um material que você tem intimidade. Por mais que o professor faça, disponibilize o material, tenha as questões, pô, você melhor do que ninguém conhece você, o seu jeito de assimilar o conteúdo, o que você tem que chamar mais atenção, o que você já tem mais segurança, perfeito? Então não deixe de produzir o seu material. Fechou, Andresa? Andresa, é assim que pronuncia? Começou agora, exatamente, começou. Tamo junto, Eric. É nóis, que voa, mano. Roberto Rogério, agradeço, mandei um NS Likes, valeu, Francis. Tamo junto também. Andresa Fitness, vamos lá. Então, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui, ó, materialzinho para você, as questões. Tá na tela já, aquela parceria, ousadia, alegria, eu e o Matheus ali fazendo aquele jogo de câmeras, tá? Deixa eu ajeitar minhas coisas aqui para não ter desastre, beleza? Para não acontecer igual o professor que veio que derrubou água no computador, pifou, troça, bagaça. Imagina, fica tudo preto a tela, ai, caiu, saiu do ar. Não, o professor queimou o computador. Não vou falar o nome, tá, Dalpiva? Beleza? Então vamos lá. Questão número 1. Acerca da organização administrativa da União, julgue o item que se segue. Então, olha só, a gente já consegue aqui perceber que o tópico que vamos analisar será organização administrativa. Tem bastante coisa interessante aqui para a gente analisar. E ele pergunta, né, o comando da questão. Às autarquias não deve ser outorgado serviço público típico. Então tem bastante informação técnica aqui, ó. Vamos colorir essa tela, tá? Ó, ele fala de autarquias, beleza? Ele também fala o quê? De outorga de serviço público. Então vamos por partes. Vem aqui para o quadro comigo. Mais fácil de assimilar o conteúdo quando a gente consegue enxergar, tem uma visão global. Então, olha só, quando a gente fala de administração pública, em relação à sua estrutura, né, como que ela se organiza para desempenhar as suas atividades, a gente não pode esquecer que, de acordo com a Constituição, e mais especificamente o Decreto número 200 de 1967, que adotou o sistema descentralizado, a gente tem a chamada administração direta e a gente tem a chamada administração indireta, ok? Indireta. Professor, pera lá, já não estou entendendo, calma. Manja, você que mora lá com seu pai, com a sua mãe, ou você que mora com a namorada, já é casado, tem filhos, para que funcione a sua casa, o seu lar, deve haver o quê? Uma organização. Cada um desempenhando a sua função, suas atividades, perfeito? Você tem que organizar a bagaça para que funcione. É assim em relação à administração pública. Ah, vá, professor. Pois é. Só que dentro do direito administrativo, nós temos um tópico específico que trata dessa organização. Tá? Organização da administração pública. Perfeito? Aparece lá com certeza no seu edital. Por quê? Porque é um dos tópicos básicos do direito administrativo. Se você tem uma boa noção disso aqui, te facilita em outros temas. Perfeito? Legal? Show de bola. Então a administração pública, eu vou fazer um paralelo aqui lá em casa, né? Como funciona a bagaça? Pois é, exatamente essa. Quem manda na sua casa? Quem que é o centro de comando lá? Né? Quem que é o quartel-general lá? Quem é? A dona onça, né, professor? Lógico, a mulher que manda. Não pode nem ser diferente. Pois é, dentro da administração pública também tem quem mande. Legal? E a gente vai desenrolar aí como que se estrutura a administração pública. E aí a gente, de início, já consegue diferenciar aqui, ó. A administração, ela é dividida em administração direta e indireta. Na administração direta, nós temos os chamados entes políticos, ok? Entes políticos. Quem são os entes políticos, professor? Lembra do macetinho aqui, ó, do medo. Por que medo, professor? A ideia é
que você se lembre quem são os entes políticos: municípios, estados, Distrito Federal e União. Municípios, estados, Distrito Federal e União. Estes são os entes políticos que fazem parte, que integram a chamada administração direta. A exemplo, aqui ó, a União, que é o que está trazido no comando. Se caiu o exemplo na sua prova, como é concurso de âmbito federal, muito provavelmente é a União que vai aparecer. Beleza? Essa é a ideia. Mas o raciocínio é o mesmo em relação ao Distrito Federal, estados e município. A ideia de organização, de estruturação da administração pública. Fechou, professor? Só que a administração direta, vamos pegar o exemplo da União, ela não dá conta de prestar o serviço sozinho. Ela é uma pessoa só, perfeito? Uma pessoa só, e ela não dá conta de prestar serviço sozinho. O que ela faz? Ela pode criar outras pessoas jurídicas, e aí elas ganham o nome de entidades administrativas, ok? Entidades administrativas. Quem são as entidades administrativas? Mais um macetinho para lembrar. É o macetinho da fase. Perfeito? Quem são essas estruturas, professor? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Olha só que legal. Então, a administração direta, ela é formada pelos entes políticos, né? Cada um desses camaradas aqui são considerados pessoas jurídicas de direito público, perfeito? Eles fazem lei, eles atuam através da lei, perfeito? Mas não dão conta sozinho. O que eles fazem? Criam outras estruturas. Perfeito? Fechou? Para toda essa ideia aqui, a gente tem algumas nomenclaturas técnicas, tá? E isso você precisa se habituar. Professor, tem um nome então, eu sei. Quando a administração direta cria uma pessoa jurídica para que venha auxiliá-la na prestação das suas atividades, esse fenômeno tem um nome, exatamente. E a gente vai colocar ele aqui do ladinho, ó. A ideia de criação de novas pessoas jurídicas se chama no direito administrativo de descentralização, ok? Descentralização. O que significa a descentralização? Vamos colocar aqui, ó, descentralização é criação através de lei, tá? Lei que cria ou lei que autoriza a criação de novas pessoas jurídicas. Novas pessoas jurídicas. Quem está acompanhando a aula aí já deixa aí, ó. O INSS, ele está inserido dentro desse contexto. Através da descentralização, criou-se uma pessoa jurídica de direito público, chamado o quê? INSS. Tá aqui, ó. INSS é autarquia. Fechou? Autarquia do âmbito federal. Descentralização. Eu sempre vou pensar no plural. Pessoas jurídicas. Duas pessoas distintas. Fechou? Essa é a ideia da descentralização. No mínimo, duas pessoas jurídicas distintas. Fechado? Beleza, professor. Só que olha só, a questão ela vai um pouquinho além. Ela não está nem cobrando diferença de descentralização e desconcentração. Mas só, para encargo de consciência, ó, a desconcentração significa o quê? Criação de órgãos públicos. E aí a gente não tem como confundir. Criação de órgãos públicos. Fechou? Beleza. Lembrem disso, professor. Só que nessa questão não adiantou muito. Por quê? Porque ele quis saber em relação às espécies de descentralização. Como assim? Você não falou aqui, volta aqui comigo. Na administração direta, eu tenho os entes políticos, através de lei, através da descentralização, ocorre criação das entidades administrativas.
Fechou. Esta descentralização que está ainda dentro da estrutura da administração, porque perceba, a administração pública é uma só. O que a gente está estudando aqui são a forma com que ela utiliza, as técnicas com que ela utiliza para se estruturar, para se organizar. Beleza? Então, a descentralização, quando ocorre dentro da própria administração, ela ganha um nome específico. É a chamada descentralização por outorga. Descentralização por outorga. Ok? Outorga. Descentralização por outorga. Ou se aparecer descentralização por serviço também, beleza? Ou descentralização legal, tudo sinônimo. Já outra espécie de descentralização, através da delegação, que também tem um nome sinônimo, descentralização por colaboração. Professor, não entendi. Então essa que você explicou aí, quando a administração pública direta cria uma nova pessoa jurídica, a gente está falando ainda dentro do âmbito da administração, isso aí é uma outorga. Fechou. Descentralização por serviço. Só que existem situações que a administração, ela transfere a execução de serviços para particulares. Como isso, professor? Pois é, a administração pública, ela fala, ó, particular, você presta serviço em meu nome, você executa a ação, a atividade. Eu continuo sendo titular do serviço. Você presta o serviço e eu fiscalizo. Quando a administração ela repassa a execução desses serviços para particulares, aí a gente está falando da delegação. Perfeito? Delegação, também chamada de descentralização por colaboração. O particular colabora com a administração. Então, volta aqui, ó. Dentro do esqueminha, a descentralização por outorga está aqui. Fechou? Dentro da administração. A gente faz uma barreira aqui. Quando a descentralização ocorre da administração para um particular, aí a gente fala que é a descentralização por colaboração. Perfeito? Fechou? Questãozinha boa é essa. Né? A gente fica, às vezes, no beabá da administração, da organização, mas essa aqui é muito boa. Agora volta, com base no esqueminha, volta para a tela. Vamos repensar aqui sobre, né, depois desses rabiscos, professor, vamos pensar aqui, ó, volta aqui. Então, acerca da organização, julgue o item. Às autarquias não deve ser outorgado serviço público típico. Pera lá. Se você não soubesse que é serviço público típico, tá? Só colocando a cachola para funcionar. A administração direta, através da descentralização da outorga, cria novas pessoas jurídicas para quê? Para auxiliar na prestação das suas atividades. Fechou? Uma das diferenças entre essas entidades administrativas é a sua finalidade, é o seu objeto. Quando a gente fala de uma autarquia, para que é criada uma autarquia? Para desempenhar funções típicas do Estado. Perfeito? Legal? Essa é uma das diferenças, em relação às demais entidades administrativas. Então, quando a gente pega a autarquia, e você tem que conhecer essas diferenças, a gente vai ver em outras questões aí, a autarquia, a natureza jurídica. O que é o INSS? É uma autarquia de âmbito federal. Para que ela foi criada? Para desempenhar funções típicas do Estado. Perfeito? Então, onde está o erro aqui? Ó? Ele fala as autarquias não deve ser outorgado. Ao contrário, deve ser. Essa é a ideia, é a finalidade de uma autarquia. Então, o erro da questão aqui, ó, tá justamente nesse não. Beleza? E, obviamente, né, sabendo a distinção técnica entre outorga e delegação, aí você também arremataria
o raciocínio exigido pela banca. Fechou? Beleza? Deixa eu ver como é que tá aí, ó. Vamos ver como é que foi a primeira pedrada. Já foi pedrada ou não foi? Ah, tá começando, tamo junto. Agradeço o material. Beleza, show de bola. Então, olha só. Antes da gente dar sequência aqui, essa foi só para soltar a musculatura. Eu vou deixar aqui para você que está acompanhando o contato na minha rede social, ó, @prof.thiagovidal. Thiago Vidal, tudo junto. Perfeito? Por quê? Além desse momento que estamos, né, trocando uma ideia agora, se você ficou com alguma dúvida, professor, repete, não entendi, não captei vossa mensagem, tá aqui, ó. Esse também é um baita canal para que a gente possa trocar ideias sobre direito administrativo. Perfeito? Legal? Então não vai sair com dúvida, Neymar. Não vai. O Gabriel tá falando, tá tranquilo. Show de bola, tá? A Cerais também tá falando, ó, baixa o material porque não vai ficar gravada a aula. Perfeito? Para quem ainda não é assinante, não tem uma das nossas assinaturas, já fica o convite, porque lá fica registrado na plataforma. Perfeito? Aqui é o Alvivex, aqui é na faixa, mas se você quiser ter acesso, né, a todo o conteúdo, a hora que quiser, né, quantas vezes quiser, conheça os nossos planos, as nossas assinaturas. Fica a dica. A Débora está perguntando, quais artigos você indica focar no CF sobre direito administrativo? Débora, muito fácil responder a questão, tá? Artigos 37 a 41. Aí você vai olhar lá na Constituição, beleza, professor, tá certo, agora 5 artigos. Você vai ver que cada artigo tem, sei lá, 500 incisos e parágrafos e alíneas e capeta, tá? Mas, brincadeiras à parte, estes são os artigos que tratam da administração pública, perfeito? E quando a gente fala, né, no concurso do INSS, paralelamente, né, lado a lado com o direito administrativo, a gente tem o chamado regime jurídico único, que inclusive, né, no último concurso apareceu de forma destacada, fora do direito administrativo, porque ele também aparece, né, em relação ao texto constitucional. Perfeito? Artigos 19, 40 e 41. Então tem que dar uma olhada muito boa. Já serve para a prova de constitucional e também de direito administrativo. Fechado? Sandra, onde eu acho o material? Tem o link, tá? Os nossos monitores disponibilizaram. Volta aqui no chat que tem um link para você baixar aí. Perfeito? Vamos avançar? Próxima questão. Com relação ao direito administrativo, julgue o item a seguir. As empresas públicas são dotadas de personalidade de direito privado, com capital exclusivamente privado, para realizar a atividade de interesse da administração instituidora, nos moldes da iniciativa particular, podendo assumir qualquer forma e organização empresarial. Cuidado, tá? Por quê? Aqui a gente vai especificar, ó, feitas essas considerações aqui, descentralização, desconcentração, tá? Qual que é a ideia? A gente tem que saber a diferença entre as entidades administrativas, perfeito? Se liga, tá? Olha só, vou colocar aqui no quadro para você. Quando a gente fala de uma autarquia ou de uma fundação, a gente tem que lembrar que elas são estruturas da administração indireta, são criadas por lei e são pessoas jurídicas de direito público. De direito público. Fechou? Já em relação às sociedades de economia mista e as empresas públicas, deixa eu colocar aqui, vamos tirar, não vamos deixar abreviado não, vamos colocar aqui, ó, sociedade de economia mista, ok? Ou as empresas públicas. Empresa pública, tá? Sociedade de economia mista.
ou empresa pública, elas são criadas, né, tem a sua criação autorizada por lei, são constituídas como pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Isso aqui é o beabá. Fechou, professor? Ah, mas é a fundação, é pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Depende, perfeito? Depende do quê? Se eu estou tratando, o contexto da questão, tratar fundação como uma espécie de autarquia, se ela for uma fundação pública criada por lei, esse vai ser o bizu, ela é pessoa jurídica de direito público, perfeito? Se ela for uma fundação que tem a sua criação autorizada por lei, olha só a diferença, uma eu crio por lei, outra eu autorizo a criação, aí a gente pode colocar ela como pessoa jurídica de direito privado. Perceba que a diferença é sutil, o contexto da questão é que vai fazer com que você diferencie, tá? Então a fundação, essa aqui de direito público, é espécie de autarquia. Não à toa é chamado de autarquia fundacional ou fundação autárquica. Perfeito? Só que pode aparecer fundação aqui, professor, pessoa jurídica de direito privado? Pode também, não tem problema nenhum. Fechou? Legal. Mas o que a questão está exigindo? Diferença entre essas duas aqui. Ou, mais especificamente, né, em relação ao conceito da empresa pública. Perfeito? Quais são as características que vão diferenciar essas duas pessoas jurídicas de direito privado? Capital, formação do capital, perfeito? Forma societária, forma jurídica e o foro de competência para o ajuizamento, para o julgamento de ações. Como assim, professor? São 3 diferenças entre essas entidades administrativas? Sim. E aí eu quero saber de você que está participando. Quais são as diferenças? Porque, se liga, volta aqui comigo. Se você captou essa ideia aqui, você já percebeu que uma sociedade de economia mista e uma empresa pública, elas têm um denominador comum. São estruturas que integram a administração indireta. Perfeito. Mas existem 4 espécies delas. Então significa que elas têm diferenças entre si. Perfeito? Legal? Fundações públicas e autarquias de direito público são muito semelhantes. O que normalmente cai em provas? Diferenças entre sociedade de economia mista e empresa pública. Perfeito? Quais são essas diferenças? Eu já falei quais são os tópicos de referência, mas quero ver se você está ligado aí na aula, quero ver. Vamos ver, ó. Quero ver se você sabe quais são as principais diferenças entre sociedade de economia mista e empresa pública. Vou repetir, o capital tem diferença, tá? O capital, formação do capital social, forma jurídica, forma societária e foro competente para o julgamento de questões que envolvam essas estruturas. E aí, vamos ver. Enquanto isso, ó, o Alex está perguntando, vai ficar gravado? Enquanto vocês estão me enrolando. Cadê a Andressa? Acho que esse professor já trabalhou. Marcelo, porque o senhor deixa tudo tão claro. Boa, boa, Andressa. É isso aí. Tamo junto. Os caras estão respondendo. A Thalita respondeu errado, mas por quê? A Patrícia de novo, tá aí. Por quê? Por que que tá errado? Qual que é o detalhe? Como que eu vou diferenciar? Quais são as principais características? Se liga. Sociedade de economia mista, o seu capital, ele é público e privado. Eu misturo, mista, ok? Capital público e privado. Prevalece o capital público. Por quê, professor? Porque é uma estrutura da administração pública, ora as bolas. Se o capital social, né, com poder de voto fosse maior da iniciativa privada, ia ser uma quê? Uma empresa privada com participação pública. Não é essa a ideia. Então, sociedade de economia mista, aqui eu tenho participação de capital misto, público-particular. Empresa pública, por quê? Capital 100% de origem pública. Fechou? Essa é a primeira diferença. Ah, professor, mas empresa pública, não é pessoa jurídica de direito privado? Sim, eu tenho regras de direito privado. Mas essa nomenclatura decorre do quê? Da origem do seu capital, da formação do seu capital. Quando a União cria uma sociedade de economia mista, cria uma empresa pública, autoriza por lei a sua criação,
ela vai falar, ó, tá aqui o patrimônio, né? Tem que estar na lei que autoriza lá a criação. Como que vai ser formado o patrimônio? Porque não é só criar e falar agora se vira. Tem que ter din-din, tem que ter o faz-me rir. Legal? Então a formação para estas estruturas, sociedade de economia mista, tem capital público e tem capital privado. Empresa pública eu não posso ter capital fora da administração, 100% público. Essa é a primeira diferença. Beleza? Segunda diferença, forma societária. Lembra, sociedade de economia mista só pode ser constituída sob a forma de sociedade anônima, SA. Perfeito? Olha o S de sociedade. Tá tudo no nome, é misto, porque mistura o capital público e privado, sociedade S, sociedade anônima. Fechou? Essa é a única forma. Já as empresas públicas, qualquer forma societária, inclusive SA. Sociedade anônima, limitada, por comandita, enfim, o que tiver dentro do direito eu posso utilizar como forma em relação à empresa pública. Perfeito? Em relação ao foro competente para o julgamento de questões que envolvam essas duas aqui, a empresa pública do âmbito federal é a única diferente. Empresa pública do âmbito federal, Justiça Federal. Fechou? Todo o resto, empresa pública, estadual, municipal, qualquer sociedade de economia mista, qualquer âmbito que seja, tudo justiça estadual. Fechou? Esse é o dispositivo que a gente encontra lá na Constituição, no que tange a competência, né? Lá no artigo 109 da nossa queridíssima Constituição. Então, para resumir, sociedade de economia mista, capital público e privado, forma societária sempre SA, ok? Foro competente sempre justiça estadual. Empresa pública, capital 100% público, forma societária qualquer uma admitida em direito e competência, foro competente para o julgamento, só quando for empresa pública do âmbito federal vai ser justiça federal. O resto é tudo justiça estadual. Perfeito? Legal, vamos ver se vocês responderam aqui, ó. Empresa pública, capital privado e público. Fechou, exato, capital é misto. Ó, as botas, tá certo, estou gostando. Fechou. Então vamos voltar para a questão aqui, ó. Se liga. Com relação ao direito administrativo, julgue item. As empresas públicas são dotadas de personalidade de direito privado com capital exclusivamente privado? Não. Olha o capital aqui, ó. Capital exclusivamente o quê? Público. Se a empresa é pública, capital é o quê? 100% de origem pública. Fechou? Beleza? Bora avançar então. Transportadora Alfa. Teve sua mercadoria, a Alfa Lida teve suas mercadorias apreendidas pelo fisco estadual porque transitava sem a devida nota fiscal entre dois estabelecimentos comerciais. As mercadorias apreendidas e armazenadas pelos fiscais foram danificadas, deteriorando-se no depósito. Diante dessa situação hipotética, julgue o item. Os prejuízos da transportadora são de responsabilidade objetiva do Estado, independentemente da demonstração de dolo ou culpa. Essa questão aqui já envolve responsabilidade civil. Então vamos avançar aqui, ó. Deixa um pouquinho de lado a organização da administração e a gente vai bater um pouquinho em responsabilidade civil do Estado. O que você tem que lembrar em relação à responsabilidade civil do Estado? Tá aqui, ó. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. De novo, Constituição, professor, mas isso não cai em constitucional? Não. Lembra que eu falei com a colega aqui, ó, as disposições da administração pública estão inseridas entre os artigos 37 e 41 da Constituição. Esse artigo, esse camarada, trata da chamada responsabilidade objetiva do Estado. O que significa isso, professor? Quando a administração pública ela faz ou deixa de fazer alguma coisa, perfeito? Isso acarreta uma consequência. É igual lá na tua casa. Moleque vai lavar a louça, menina vai limpar o quarto, arrumar o quarto. Se não faz, na época, né? Agora não é bem assim,
o rei comia. Perfeito? A sua ação, a sua bagunça ou a sua omissão não arrumar a bagunça gerava o quê? Uma consequência. Lá na tua casa, você ficava de castigo, tomava umas palmadas, perfeito? Cada casa tratava de um jeito lá, né? Um lar, perfeito? Como funciona para a administração? A regra, qual que é a regra geral? Se a administração pública, se ela pratica uma conduta, dessa conduta, a produção de um resultado, e eu tenho entre a conduta e o resultado um liame, né, um link, uma ligação, que no direito é chamado de nexo causal, eu tenho a chamada responsabilidade. Perfeito? Então, olha só, presta atenção. Na responsabilidade da administração pública, que é a que a gente acabou de ver aqui, a organização da administração, como que ela se estrutura, a partir do momento em que há uma conduta, e perceba aqui, tá? Quando eu falo conduta, muitas vezes o aluno ele vai falar, ah, conduta é só o fazer. A administração pública, vez ou outra, quando ela não faz, ela também vai ser responsabilizada. Pois é verdade, professor, verdade, verdadeira. A ideia da responsabilidade objetiva é o quê? Eu preciso só desses três elementos. Conduta, resultado, e obviamente esse resultado tem que acarretar algum dano, perfeito? Deve prejudicar a pessoa, né, o terceiro, seja um dano material, dano moral, dano estético, enfim, tem que ter um resultado danoso. E entre conduta e resultado eu tenho que ter o quê? Nexo de causalidade, que é aquela ponte, né? Em decorrência da conduta, perfeito? Houve a produção de um resultado. Esse é o liame chamado de nexo causal, nexo de causalidade. É a ponte que tem que existir. Se não existe essa ponte, professor, não existe responsabilidade. Fechou? Então, resumidamente, responsabilidade objetiva, eu preciso de conduta, resultado. Vamos colocar aqui, né, o resultado danoso, tá? Porque se teve um resultado, mas não teve dano, não vai ter responsabilidade. E o nexo causal. Fechou? Beleza? É assim que funciona via de regra para a administração. Se você conseguiu demonstrar conduta, resultado danoso e nexo causal, gera responsabilidade da administração. Perfeito? Ah, beleza, professor. Cadê o dolo, a culpa aí? Preciso analisar o elemento subjetivo que a doutrina fala? Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou dar um destaque. A ideia da responsabilidade do Estado é objetiva, beleza? Quando a gente tem análise do dolo ou da culpa, aí a gente fala em responsabilidade subjetiva. Ok? Aí eu tenho análise de dolo ou culpa. Não é o caso aqui, perfeito? Volta para o enunciado. Vamos ver lá quais são as informações, ó. Ele está falando, os prejuízos da transportadora são de responsabilidade objetiva do Estado, independentemente da demonstração de dolo ou culpa. Opa, responsabilidade do Estado, ela é o quê? Objetiva. Concorda comigo? A gente acabou de ver a regrinha do 37, parágrafo 6º. Fechou. Preciso demonstrar dolo ou culpa, professor? Negativo. Negativo. Por quê? Caso a questão estivesse tratando de responsabilidade do agente público, perfeito? Aí nós trataríamos, né? Aí poderíamos pensar na responsabilidade subjetiva. Aí sim, mas responsabilidade do agente, perfeito? Para que eu possa responsabilizar o agente, professor, o que eu tenho que ter? Além da conduta, do resultado nexo, eu também tenho que somar o quê? Dolo ou culpa. É mais difícil responsabilizar o agente. Perfeito? Legal? Então, lembrando da regra, a questão cobrou a regra. No direito, sempre nós vamos partir da regra, meus queridos. Ah, mas no direito sempre tem exceção, professor. Pois é, mas se você quer saber a exceção e não saber a regra, não adianta bulhufas nenhuma. Fechou? Beleza? Então o gabarito aqui está correto porque fala da responsabilidade do Estado, que é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa. Beleza? Próxima questão, está na tela.
com relação aos serviços públicos. Julgue o item a seguir. A delegação do serviço público pode ser feita sob as modalidades de concessão, permissão e autorização. Olha só, esse tema aqui, a gente já consegue aproveitar esse nosso esqueminha, ó, lá da primeira questão, para a gente já amarrar também com a ideia de serviços públicos. Perfeito? Por quê, professor? Olha o bizu, olha a ideia. Vê se não vai ficar fácil. A administração pública, ela tem uma baita de uma estrutura para desempenhar suas atividades. Concorda comigo? Uma das atividades é a prestação de serviços públicos, tá? Prestar serviço, né, desempenhar atividade de fomento, poder de polícia, intervenção na propriedade privada. São essas as 4 grandes áreas de atuação da administração. Então ela tem uma baita de uma estrutura, perfeito? Para que ela consiga, né, supostamente, teoricamente, atender todas as demandas da população. Beleza, professor? Só que, dentro do nosso modelo de administração pública, é possível que a administração pública delegue, lembra lá? Descentralização por colaboração. Descentralização que a administração pública repassa ao particular a prestação de serviço. Fala, ó particular, executa aí você, que eu só fico de olho, eu só fico na fiscalização. Eu continuo sendo titular, mas agora é você que empresta o serviço público. Fechou? Beleza, beleza. Isso pode? Sim. Foi um modelo, tá? Principalmente adotado aí final da década de 90 no Brasil, né? Onde o nosso país passou pelo processo de desestatização. A máquina estatal, ela deu uma enxugada, perfeito, enxugou, e aí o Estado, leia-se, a administração pública, falou, ó, particular, agora presta serviço aí que eu fico só de butuca, fico só de zoinho aqui no C, beleza? Pega o exemplo aí da área de telefonia, beleza? Telefonia móvel. Pô, telefonia como um todo, era o Estado que prestava o serviço. Ele repassa a execução desse serviço para iniciativa privada, e aí surge lá Oi, Claro, Vivo, TIM, tá? Empresas privadas que prestam serviços em nome da administração. E a administração, ela só regulamenta ali, né? As agências reguladoras servem para isso. Mas onde eu quero chegar? Estes particulares, através da delegação, eles podem prestar serviços públicos. E essa delegação, ok? Delegação, que a gente já sabe que a transferência de execução desse serviço, ela tem, né, algumas modalidades, algumas espécies. Eu tenho as chamadas concessionárias, eu tenho as permissionárias, eu tenho as autorizatárias. São essas as formas com que a administração pode delegar a prestação de serviço para os particulares. Concessão, permissão e autorização. Que é exatamente isso que está falando no texto da alternativa, né? Ó, a delegação do serviço pode ser feita sob as modalidades concessão, permissão e autorização. Fechou, gabarito corretíssimo. Perfeito? Legal? Professor, preciso saber a diferença entre concessão, permissão, autorização. Tá? As autorizatárias, até a gente tem discussão jurídica se seria um modelo de concessão, de delegação ou não, tá? A gente não vai adentrar nesse mérito. Mas, via de regra, concessionárias e permissionárias, as principais diferenças, elas estão trazidas pela lei das concessionárias, a 8987 de 95. Perfeito? Essa leizinha trata das diferenças, tá? As concessionárias só para consórcios ou pessoas jurídicas, já as permissionárias podem ser pessoa jurídica ou pessoa física, né? Aqui eu tenho contrato nas concessionárias e contrato de adesão nas permissionárias. Tem algumas diferenças. Penso eu que para o seu concurso pro INSS, a banca não vai adentrar essas especificidades, perfeito? Mas tendo essa noção geral aqui, ó, com certeza você já vai caminhar muitíssimo bem na sua prova. Perfeito?
Fechou? Próximo, então, já está na tela. Julgue o seguinte item acerca da concessão de serviço público. A encampação, que consiste em rescisão unilateral da concessão pela administração antes do prazo acordado, dá ao concessionário o direito a ressarcimento de eventual prejuízo por ele comprovado. Cuidado, tá? Ó, a gente tem formas. Perceba, aqui a questão está tratando de encampação. Cuidado, eu já dei o bizu, vou colocar aqui, ó. Eu dei o bizu, mas não coloquei. Vamos colocar aqui no quadro, ó, a lei 8987 de 95 é a lei que trata justamente das concessionárias e permissionárias, beleza? Como que vai ser estabelecido o vínculo entre concessionárias, permissionárias e a administração? Através de um contrato. Você vai assinar um contrato administrativo com as regrinhas do jogo, fechou? Este contrato que é celebrado entre concessionárias e permissionárias, ele pode chegar ao fim. E aí as modalidades, tá, da extinção dessa relação entre a administração e as delegatárias, né, concessionárias e permissionárias, também são tratadas por essa lei. Perfeito? Qual que é o detalhe dessa questão? Volta comigo para a tela. A encampação é uma das formas de extinção? Sim. Muita gente confundiu essa questão. Qual aspecto? Aqui, ó. É a rescisão unilateral da concessão pela administração. Fechou. Essa é a ideia de encampação. Antes do prazo acordado. E aqui, ó, o problema foi que, ó, dá ao concessionário o direito a ressarcimento. O grande bizu da questão é esse eventual, ó, ressarcimento de eventual prejuízo por ele comprovado. Então a questão dentro do contexto aqui, ela não falou que tem que ser ressarcido. É se houver prejuízo, se demonstrado, tem que haver ressarcimento. A ideia da encampação é justamente o quê? Baseada no interesse público. A administração olha para a concessionária e fala, ó, não tem mais, não é mais interessante para a administração pública manter essa relação, esse contrato. E a ideia da encampação é essa, rescisão unilateral por parte da administração com base em interesse público. Fechou? Beleza, professor. Então, via de regra, se tem interesse público, eu só indenizo, eu não obrigatoriamente indenizo. Não, automaticamente não. Só se houver o quê? Demonstração de prejuízo, que é o bizu dessa questão. Eventual prejuízo por ele comprovado. Se for comprovado, tem direito a ressarcimento? Sim, por isso que está correto a questão. Fechou? Beleza? Próxima. Senão a gente não consegue chegar ao final, né? O tempo voa, meus queridos. Bora lá. Antes de você estar pensando, professor, mas eu achei que eu ia resolver 1.573 questões. Calma, jovem. Estamos avançando aqui passo a passo, né, paulatinamente, para que você consiga reavivar. Você que já tem uma bagagem, legal, você vai reavivar na memória. Para você que ainda não tem, que começou a resolver questões agora, né, deu a primeira papirada, a primeira batida no edital passado, não tem problema nenhum, perfeito? A ideia é, através da resolução de questões, você vai solidificar o conhecimento que você adquiriu através da teoria. Essa é a ideia. Fechou? Bora lá então. Tá na tela. Acerca do controle e responsabilização da administração, julgue o próximo item. No controle jurisdicional do ato disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, podendo proceder a incursões no mérito administrativo, mesmo porque a Constituição Federal assegura que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Cuidado, porque aqui ela tentou dar uma viajada, né, com o raciocínio do candidato. Perceba, o tópico que está sendo tratado aqui é em relação ao controle judicial, tá? Que é uma das formas de controle que existem dentro do nosso ordenamento. A gente tem controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Olha só, vamos esquematizar aqui, ó, que você vai se ligar. A administração pública, tá?
quando desempenha as suas atividades, ela o faz através de contratos públicos, de atos administrativos. Contratos administrativos, atos administrativos. Beleza. Quem que controla o que é administração? O que, em tese, o Poder Executivo faz? Tanto o Poder Legislativo, tá? Vou colocar aqui, ó, Poder Legislativo, que tem por função típica fiscalizar, quanto o Poder Judiciário. Fechou? Tanto quanto o Poder Judiciário. Leia-se aqui, tá? O Poder Executivo, a administração pública, em essência, ela representa o Poder Executivo. Um poder não tem maior influência sobre o outro. Um não vale mais, um não manda mais do que o outro. A teoria, perfeito? Então a ideia aqui é que o Poder Executivo possa sofrer controle do Legislativo e do Judiciário. Qual que é o recorte aqui? A questão ela está falando do controle do Poder Judiciário. Fechou? O controle do Poder Judiciário abrange análise de legalidade ou legitimidade. Legitimidade. Perfeito? O Judiciário, ele analisa isso aqui, ó, legalidade ou legitimidade. Ou seja, se o que foi feito pela administração pública está de acordo com a lei, se é legítimo. Perfeito? É isso que o Poder Judiciário faz. Jamais o Poder Judiciário, que tem por função típica julgar, ele não pode dar pitaco na administração pública e falar, ó, administração, você não tem que fazer assim, você tem que fazer assado. De forma direta, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque a ideia é de cada um no seu quadrado. O executivo administra, legislativo legisla e fiscaliza e o judiciário julga. Perfeito? Essa é a ideia. Então o juiz não pode chegar, o juiz de direito, olhar para o prefeito e falar, ih, prefeito, né? O senhor escolheu construir aí, pavimentar, né, essa rua, mas eu quero a outra, porque a outra mora o meu peixe lá, né? Já começa a dar migué. O judiciário não pode escolher, essa é a ideia de mérito administrativo, tá? Análise de oportunidade e conveniência feita pela administração, pelo administrador, e não pelo judiciário. Então o juiz não pode escolher no lugar da administração. Se o prefeito, obviamente, preenchendo todos os requisitos, justificou, motivou a pavimentação de uma rua em detrimento a outra, só tinha dinheiro para uma, e ele escolheu essa, sei lá, porque era a rua do hospital, era a via principal, enfim, dentro dos termos da lei, não tem problema nenhum. Ele cumpriu o seu papel. Perfeito? Onde está o erro dessa questão então, professor? Ele fala, volta aqui comigo na tela, do controle jurisdicional, pode ser feito? Sim. E aí, inclusive, lá no final da questão, né, ele fala, ó, a Constituição Federal, ele não cita expressamente, mas essa é a ideia aqui, ó, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, perfeito? Que é a ideia do sistema de unicidade de jurisdição, né? Qualquer lesão ou ameaça de direito, ela pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. É exatamente essa a ideia. Só que pode ser apreciado pelo Judiciário em que sentido, professor? Legalidade ou legitimidade. Está escrito mérito administrativo aqui? Negativo. Judiciário não adentra ao mérito administrativo, que é o que está exposto aqui, né? Ó, volta comigo, ó. Podendo proceder o controle jurisdicional, judiciário, né? Ó, incursões no mérito administrativo, negativo. Mesmo que a Constituição assegure a apreciação do judiciário, sim, só que essa apreciação, repito, é de legalidade ou legitimidade. Fechou? Para arrematar esse tópico, qual que é a ideia? Quando a gente fala deste controle, do controle jurisdicional, duas palavrinhas são recorrentes em prova. A chamada revogação ou a anulação, que são formas de extinção do ato administrativo. Tá, ó. Qual que é a ideia de revogação? Quem que revoga um ato praticado pela administração pública? Só ela.
Por quê? Na revogação, eu analiso oportunidade e conveniência, tá? Então, a ideia aqui, ó, é de oportunidade ou conveniência. Oportunidade ou conveniência. Poder Judiciário pode revogar ato da administração pública? Não, professor. Por quê? Porque ele não analisa oportunidade e conveniência. Simples assim. Ok? Já na anulação, eu tenho critérios de legalidade ou legitimidade. Legitimidade. Opa! Aí casou. Então, quem que pode anular um ato praticado pela administração? A própria administração pode olhar e falar, putz, deu caca, deu ruim, pode anular? Sim, essa é a ideia. Mas o Poder Judiciário também pode anular um ato da administração? Pode, porque a anulação leva em consideração que critérios de legalidade ou legitimidade. Fechado? Beleza? Então, o gabarito dessa questão, errado. Legal? Por quê? Porque controle jurisdicional não pode adentrar a mérito administrativo. Fechado, fechado, fechado. Bora lá para ver o chat aqui, ó. Certo, errado, voltou, fechou. Os caras já estão tacando o pé no outro aqui. Beleza, deixa para paquerar depois. Certo. Link. As aulas da FACOM são grátis para INSS. Cassiana, todas as aulas que você consegue assistir aqui no canal no YouTube, no canal da Alphacom, são na faixa, tá? Mas aí são feitos os eventos em formato ao vivo. Você não vai conseguir assistir depois, se acho que era essa a sua dúvida, beleza? E aí, obviamente, que se você quiser, né, assistir de novo, reassistir, comprar o curso completo, tá lá no nosso site do Alphacom. Fechado, minha querida? Bora, vamos que vamos? Vamos lá, próxima questão. Tá na tela. Próxima aí, vamos lá. No que se refere aos agentes públicos, julgue o item a seguir. De acordo com a classificação doutrinária, empregado público, olha aqui, e empregado particular em colaboração com o poder público integram a mesma categoria. Então, calma lá. Quando a gente pensa aqui em classificação de agentes públicos, a gente tem que tomar bastante cuidado. Perfeito? E essas nomenclaturas confundem. Então, cuidado. Cuidado. Por organizar elas, porque essa parte aqui, tá? A questão de classificação de agentes públicos, né? A diferença de cargo, emprego e função, ainda elas são abrangidas pelo direito administrativo. Nós temos a Lei dos Servidores Públicos Federais, Civis Federais, que é a 8.112, que traz o regime jurídico único. Isso é tópico específico do edital, tá? Então, não estranhe. Professor, mas você não vai, né, dar aquela aprofundada? Hoje, a análise das questões é sobre a perspectiva do direito administrativo. Mas a gente vai ver, obviamente, que eu já falei de Constituição várias vezes e vou começar a falar da 8.112 também, beleza? Mas com enfoque do direito administrativo. Mas a minha prova cai em regime jurídico único. Fechou, beleza. Aí você vai casando as ideias do direito administrativo com o chamado regime jurídico único. Combinado? Legal? Então, olha só. Em relação aos agentes públicos, nós temos uma classificação, tá? Isso aqui está em livro de direito administrativo. Nós temos os agentes políticos, nós temos os chamados agentes administrativos e nós temos os particulares em colaboração com o Estado, ok? Em colaboração
colaboração. Em colaboração, tá? Pra gente ganhar tempo. Quem são os agentes políticos, professor? São aqueles que têm as suas atribuições que decorrem diretamente da Constituição, beleza? Dentro da administração pública, eles ocupam a alta cúpula da administração. Normalmente são eleitos, têm mandatos eletivos. Presidente, ministros, senadores, deputados, mas eu posso incluir aqui também membros da magistratura e do Ministério Público. Então, os agentes políticos têm as suas atribuições trazidas diretamente pela Constituição. Fechou? Você vai achar lá o que é a competência do senador, do deputado, dos magistrados, está tudo na Constituição. Beleza? Tranquilo, professor. Se cair na prova, vai cair assim. Já em relação aos agentes administrativos, nós temos os chamados servidores, nós temos os empregados e nós temos os temporários. Ok? Servidores, empregados e temporários. Qual que é a diferença básica entre eles, professor? Os agentes administrativos, que são espécies de agentes políticos, cuidado com a nomenclatura, são aqueles que mantêm um vínculo profissional com a administração pública. Legal? E a diferença é que esse vínculo, quando decorre de lei, eu chamo ele de servidor. Quando decorre de um contrato, tá, regido pela CLT, é empregado. E quando ele é temporário, tá, ele tem esse vínculo profissional por tempo determinado, aí eu chamo ele de temporário, tem uma lei específica para isso. Perfeito? Mas basicamente, qual que é a ideia? Vínculo profissional dos servidores decorre de lei. São os chamados estatutários. Estatutários. Você aí que está estudando para o concurso do INSS vai se encaixar aqui. Fechado? Já os empregados públicos, o vínculo deles decorre de contrato. Contrato. Ok? E eles são chamados de seletistas. Por quê? Porque é igual um empregado na iniciativa privada, um empregado de uma empresa. Ele celebra um contrato de trabalho regido pela CLT. Perfeito? Em relação às pessoas jurídicas de direito privado, sociedade de economia mista e empresas públicas, o vínculo se dá por contrato. São seletistas, são chamados empregados públicos. Perfeito? Legal? E os temporários, tem discussão se é por contrato, se é estatutário, tá? Mas a ideia aqui é que o regime de contratação, embora seja o vínculo profissional, ele é por tempo determinado. Perfeito? Fechou? Em relação aos particulares em colaboração, nós temos ainda, ó, mais três. Nós temos os delegatários, nós temos os honoríficos, e os credenciados, ok? Honoríficos e os credenciados. Professor, qual que é a diferença aqui, ó? Perceba, aqui eles são particulares, em colaboração com o Estado, iniciativa privada, tá? Olha o exemplo que a gente acabou de ver, os delegatários, quem são? Concessionárias, permissionárias, autorizatárias, prestam serviços em nome da administração, são particulares em colaboração com o Estado. Eles também entram na classificação, são considerados espécies de agentes públicos. Perfeito? Legal. Só com base nessa estruturinha aqui, ó, você já resolve um monte de questões. Qual é a diferença entre eles? Os delegatários, acabei de falar. Os honoríficos, eles têm alguma função ligada a questões de grande honraria. Perfeito? Mesário eleitoral, jurados do Tribunal do Júri são considerados o quê? Agentes honoríficos. E os credenciados são aqueles particulares que representam o país em alguns eventos, né? Sejam tanto nacionais quanto internacionais.
tá? Eles representam o país em determinadas situações pontuais. Esses são os credenciados. Fechou, professor. Por que você falou tudo isso? Volta aqui para a tela. Volta aqui, ó. A questão está falando, de acordo com a classificação doutrinária, empregado público e empregado particular em colaboração com o poder público integram a mesma categoria? Olha para o quadro aqui, ó. Embora todos eles sejam considerados agentes públicos, o empregado público está aqui, ok? É espécie de agente administrativo. E o empregado em colaboração, né? Ele utilizou a expressão empregado em colaboração, o particular em colaboração com o Estado, tá aqui. Duas categorias diferentes. Fechou? Essa é a classificação dada pela doutrina, né? Uma corrente mais clássica. Poderia divagar aqui sobre os militares, tem gente que coloca aqui dentro, tem gente que não coloca, tá? Mas como o concurso é do INSS, eles não vão entrar nessa bola dividida aí, tá? Um concurso de natureza civil, eles não vão entrar nessa bola dividida. Perfeito? Então o gabarito dessa aqui é o empregado público, mesmo que empregado particular em colaboração com o Estado? Errado. Fechou? Errado. Avança. Ainda no que se refere aos agentes, ó, só muda o comando lá. Apesar de cargo, emprego e função designarem realidades diversas, a investidura em qualquer uma dessas hipóteses depende da aprovação em concurso público. Olha só, volta aqui, a gente resolve essa questão, volta aqui. Se liga. Quando eu falei para vocês das espécies de agentes administrativos, falei, ó, os servidores, eles vão ter um vínculo profissional através de lei estatutária. Você, futuro técnico do INSS, vai ser estatutário. Qual que é a lei que vai vincular, né, eu com a administração? 8.112, beleza? Lá estão as regras. Fechou. Eu estou estudando, professor, quero me tornar um servidor público. O que eu tenho que fazer? Prova, tá? Tem que fazer concurso público, provas ou provas e títulos. Beleza. A situação dos empregados também. O que muda é que a relação é contratual, não tem mais lei, tá? Vinculando o agente à administração pública, mas sim um contrato de trabalho. Eu respeito as leis seletistas. Beleza, professor. E os temporários? Aqui a gente não faz nem concurso público, tá? É o chamado PSS. É um mini concurso, vá? Beleza? PSS, Processo Seleção Simplificado. Perfeito? Faz até uma provinha lá, mas não é considerado concurso. Perfeito? Show de bola? Ah, legal, professor. Onde eu quero chegar? Estes vínculos, via de regra, eles são estabelecidos com o momento da assinatura do termo de posse. Passou no concurso, foi nomeado, saiu o nome lá no diário, beleza? Bonitão. Aí você vai ter um prazo, você vai ver que você tem um prazo para assinar o termo de posse. É no momento da posse, perfeito, no momento da posse que eu tenho a investidura do servidor público. É aí que realmente estabelece o vínculo. Beleza, professor, eu estou fazendo um concurso, eu vou tomar posse logo mais. Mas será que todo vínculo mantido à administração com os agentes, ele pressupõe a realização de concurso público? Cuidado! Porque aqui na questão ele está falando, ó, em qualquer dessas hipóteses. Qual hipótese? Relação de cargo, emprego e função. Cuidado, porque aí você tem que lembrar que dentro da administração pública é possível a manutenção de vínculo com o agente que independa de concurso público. Não precisa de concurso público, professor, não. Dá um exemplo, cargos em comissão, fechou? Livre nomeação e exoneração, você não precisa fazer concurso público. Beleza, show de bola. Outra situação, eu ocupo um cargo, mas fui designado por uma função além do meu cargo, daquelas atribuições do meu cargo. Isso é uma função em comissão, função comissionada. Preciso ter investidura para essa função? Negativo. Perfeito? Por isso que a gente vê aqui, ó, que fala em qualquer uma dessas hipóteses depende de aprovação em concurso público. Não, não são todas as hipóteses, tá? Lembra lá exemplo, ó, do cargo em comissão. Salvo engano, está lá no artigo
3º da Lei 8.112, tá? Tem um cargo de provimento efetivo, cargo de comissão, não precisa de concurso público. Fechou? Beleza? Nossa, professor, eu vou querer esse aí, né? Não precisa fazer prova? Pois é, mas não é fácil assim, tá? Precisa conhecer alguém, já não vai querer dar jeitinho nas coisas, não é essa a ideia. Fechou, mano? Beleza? Vamos lá, ó, gabarito certo, beleza, deixa eu ver o chat aqui, errado, Maria, aula show, show de bola. Bora para a próxima aqui, que o nosso tempo está avançando e a gente vai bater as questões, bora lá. Julgue o item que se segue acerca da administração pública. No cômputo do limite remuneratório chamado de teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público. Olha só, se liga, incluída as de caráter indenizatório. Cuidado! Basicamente, qual que é a ideia do teto? Dentro da administração pública, eu tinha esquematizado aquela organização ali, a gente tem que ter um limite, né? Porque a administração pública não é farra com dinheiro público, não. Então deve haver o quê? Um limite de ganhos, né, nos provimentos ali recebidos pelos agentes. Esse limite é definido pela Constituição. Está lá no artigo 37, inciso 11. Especificamente, tá? Quando a gente fala de remuneração, a terminologia remuneração, ela abrange, tá? Os vencimentos mais as vantagens do servidor público. Estas vantagens, elas podem ter 3 naturezas, ok? 3 naturezas. Naturezas. Elas podem se dar através de gratificação, de adicionais ou de indenização. Quer esquematizar? Rapidinho, só para não perder. Como eu disse, essa ideia, tá? A análise mais pormenorizada do regime jurídico, a gente vai ver em momento oportuno. Mas aqui a gente está dando os pitacos contextualizando com o direito administrativo. Então a gente tem lá, ó, remuneração do servidor, ela é composta, tá? Dos vencimentos mais vantagens. Vencimentos mais vantagens. Vantagens. Ok? Essas vantagens, elas podem ser as gratificações, adicionais e indenizações. Fechou? O único que não pode ser considerado aí, né, e isso depende de lei, mas que não pode ser somado a título de ultrapassar o teto, são as indenizações. Volta aqui comigo, ó. Ele está falando, devem ser consideradas todas as parcelas. Beleza, remuneração, então, são os vencimentos mais vantagens. Show de bola. Só que ele inclui, né, incluídas as de caráter indenizatório. Olha o nome. Tem caráter indenizatório essa vantagem porque você vai estar ressarcindo o agente público. É como se o agente público tivesse tirado do próprio bolso dele, né, sob a perspectiva particular, para desempenhar suas atividades públicas. Por isso que a gente fala, ó, vantagem de natureza indenizatória. Você está restituindo um gasto feito pelo servidor, pelo agente público. Fechou? É por isso que se o cara gasta acima do teto, mas em razão das suas atividades, aí a gente pode ter, né, a ultrapassagem desse chamado teto constitucional. Perfeito? Fechou? Então, quando ele inclui, aqui incluída as de caráter indenizatório, não entra no cômputo, beleza? Esse é o erro da questão. Show de bola? Avança. Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede situada em outro município para acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e foi removida no interesse da administração, julgue o item seguinte à luz do disposto na Lei 8.112, né, o chamado conhecidíssimo Estatuto do Servidor Público Federal. Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do servidor poderia ser concedida. Olha só, essa aqui não é difícil, né?
A questão da remoção, essa é a hipótese mais conhecida, né? Quando o agente público ele é removido em razão da remoção do seu cônjuge, que também é servidor. A questão aqui, ela estava falando o seguinte, ó, o servidor, vamos desenhar aqui, vou deixar essa classificação que acho que vai pintar mais questões. Então, vamos lá. Essa questão da remoção, servidor público, beleza, vamos colocar aqui ó, o servidor público número 1 e a servidora, ou servidor, tanto faz, número 2. Legal? Ambos agentes públicos, tá? De órgãos diferentes no mesmo ano. Vamos colocar lá de órgãos federais, beleza? Um atua, né, no ministério, o outro no outro. Enfim. A esposa, ela foi removida. Interesse da administração pública. Fechou? O que a questão está falando? Que o cônjuge, ele também pode ser removido. Não é essa a ideia? Exatamente de acordo com os termos da lei, da 8.112. O bizu aqui que ele está falando, órgãos pertencentes a poderes distintos. Poderia ser concedida a lei 8.112, isso a gente não vê lá nem no artigo 36, que trata 33, 34, 35, 36 da remoção. Por quê? Porque lá no começo, no artigo 1º, ela define o âmbito de aplicação. Servidores públicos, civis, do âmbito federal, seja do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Fechou? Legal? Então, cuidado, perfeito? Porque mesmo pertencendo a poderes distintos da União, âmbito federal, poderia ser concedida a remoção, tranquilamente, sem grilo. Fechou? Próxima. Considerando que o servidor, é a mesma? Não, é só o comando que é diferente. A situação é a mesma, mas o comando lá é diferente. Mesma questão da remoção do servidor para acompanhar a sua esposa. Então vamos lá. É correto inferir que houve interesse da administração na remoção do servidor, pois esse é um dos requisitos para a sua concessão. Cuidado! O próprio texto, ele fala lá, ó, né, ó, tenha sido removido outra sede, também é servidora e foi removida no interesse da administração. O próprio comando da questão responde. Por quê? Depois ele está falando ó, que a remoção do servidor houve interesse da administração, pois esse é um dos requisitos para a sua concessão. Um dos requisitos para a remoção é o interesse da administração, mas a remoção também pode ser solicitada pelo próprio servidor, desde que autorizada pela administração. Não é o caso aqui. O camarada quis acompanhar a esposa, isso é interesse dele ou da administração pública? O enunciado não dá nenhuma ideia de que tenha sido a remoção do servidor, do esposo, por interesse da administração, mas sim uma iniciativa do próprio agente público. Então o erro da questão está falando, ó, é correto inferir que houve interesse da administração? Não, teve interesse público, tá? Teve interesse, aliás, interesse privado, desculpa, interesse do agente público. Perfeito? Autorizado, obviamente, pela administração. Tranquilo? Fechou? Então, gabarito errado. Por quê? O interesse da administração é uma das hipóteses. A remoção também pode ser concedida no interesse do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. Estamos bem? Fechou? Avança. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética envolvendo servidores públicos, seguida de uma assertiva com base na 8.112. Joaquim, após demanda judicial, obteve sentença favorável a recebimento de indenização, a qual, esperava ele, seria incorporada ao seu vencimento. Entretanto, no mês posterior à publicação da sentença, verificou no contra-cheque não ter havido alteração em seu vencimento. Nessa situação, o setor de pagamentos agiu corretamente, pois verbas de natureza indenizatória não podem ser incorporadas ao vencimento. Raciocínio aqui é o mesmo, é que eu apaguei lá já. A ideia da remuneração ela é composta dos vencimentos mais vantagens. Dentro das vantagens nós temos gratificações adicionais e indenizações.
gratificações e adicionais podem ser incorporados aos vencimentos. Podem, isso depende de lei, perfeito? Já as indenizações, olha a natureza. Você vai restituir o que o camarada, o que o agente público tirou do bolso. Vai incorporar? Ele gastou um mês. Os próximos 12 meses ele vai ficar recebendo essa indenização? Não, a não ser que ele continue tirando o dinheiro do bolso dele, aí sim ele vai merecer o quê? Corresponde, né, o pagamento das respectivas indenizações. Perfeito? Então o raciocínio é simples. A ideia da indenização, tá, que eu coloquei, esquematizei aqui, mas já paguei, a ideia das indenizações é você restituir, devolver o que foi gasto pelo agente público. Se a ideia de indenização, né, a gente tem aí ajuda de custo, diárias, enfim, a ideia é você restituir, ele não vai ficar gastando do bolso dele para trabalhar, para desempenhar as suas atividades. É eventualmente, né, esse gasto aí. Perfeito? Legal? E é o que está falando a questão, né? Ó, nessa situação, o setor de pagamentos agiu corretamente, por quê? Pois verbas de natureza indenizatória não podem ser incorporadas ao vencimento. Gabarito corretíssimo. Fechou? Próxima. Considerado que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede situada em outro município para acompanhar... Pô, é o mesmo caso, né? Vamos ver só o comando da questão que muda. Camarada que foi removido para acompanhar a esposa. O período de afastamento do servidor para o deslocamento e para a retomada do exercício do cargo no novo município, observados os limites legais, é considerado de efetivo exercício. Pô, essa aqui também não precisava nem ter um conhecimento específico da lei. Para pensar, ó. Período de afastamento do servidor para o deslocamento e para a retomada do exercício do cargo no novo município, observados os limites legais, que é de 30 dias, né? A gente tem lá, é considerado como de efetivo exercício. Fechou. Por mais que tenha sido interesse dele, a administração autorizou a remoção. E aí você vai ter um prazo máximo para se arrumar uma casa, arrumar um lugar lá bonitinho, né, se instalar e aí venha desempenhar suas atividades. Beleza, mas esse período de até 30 dias é considerado como se ele nunca tivesse parado de efetivamente prestar suas atividades. Fechou? Então é considerado como de efetivo exercício. Isso aqui conta para fins de aposentadoria, né, de promoção, enfim, tem uma série de situações. Mas aqui era só ser lógico que a gente matava a questão sem problema. Perfeito? Legal? Então, gabarito correto. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. 13, certo, 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 errado. Fechou. Mais de 200 pessoas. Fico muito feliz, meus queridos. Mandar um salve aqui para Maria. Boa tarde, Maria de Niterói, Rio de Janeiro. Show de bola. Jamara também tá por aí. O William, a Águida. Maravilha, um grande abraço para todos vocês. E ó, para quem não pegou o evento aqui desde o início, tá? A gente fez com base na análise de questões no formato certo ou errado, análise de temas de direito administrativo. Perfeito? Falar, mas foi definida a banca, ainda não foi, né? Se não for, se for múltipla escolha, não tem problema nenhum. Direito administrativo é o mesmo. O que vai mudar um pouquinho é o ajuste, o enfoque. O contexto da questão é muito importante. É isso que você tem que ficar ligado, tá? Venha quem vier, FGV, FDP, né? Qualquer um. A gente vai matar no peito e estufar que a vaga é nossa. Fechado? Bora para a tela de novo, então. Chegando ao fim, né? O nosso horário já está avançado, então para quem não pegou o evento desde o início, infelizmente não vai ficar disponibilizado no YouTube, mas dá tempo. Volta um pouquinho, acelera. Beleza? Você consegue ainda pegar algumas questões, baixa o material, clica no link, os nossos monitores deixaram o link aqui no chat, clica no link, baixa lá porque depois não consegue mais. Fechou? Aproveita e vai baixar o material, dá aquele like gostoso, gostoso. Fechado? E tamo junto. Bora então para a próxima questão. Julgue o item a respeito dos agentes públicos. A punição administrativa do agente público depende do processo civil ou criminal a ser instaurado pela mesma falta disciplinar. Cuidado, tá?
O raciocínio também aparece lá na 8.112, só que olha só, vem na tela. Punição administrativa, punição no âmbito civil ou criminal, essas são esferas de responsabilidade do agente público, esferas distintas. Então é possível, em decorrência de um mesmo fato, responsabilidade administrativa, civil e criminal. Uma, via de regra, não depende da outra. Você vai virar servidor público lá, beleza, acho que tudo são flores, vai tomar um PAD. Vai ser apurada uma infração funcional. Dependendo da gravidade, além do PAD, beleza? O processo administrativo disciplinar, que vai ser instaurado lá dentro do âmbito, né, do órgão, da entidade que você trabalha, pode surgir uma ação civil lá no judiciário e uma ação penal. Fechou? 3 ações mesmo quando... Pois é. Então tem que ficar ligado. Perfeito? Ah, tá rogando praga? Miserável. Não é isso. A ideia é que você, dentro dos limites da lei, atue em conformidade com ela. Fechou. Aí não tem problema nenhum. Eventualmente, pode acontecer alguma infração funcional? Vai. Ela vai ser apurada. Não necessariamente você vai ser punido. Se constatado que não foi você, né, que não ocorreu o fato, beleza. Mas a ideia é responsabilidade administrativa, civil e criminal são esferas independentes de responsabilidade. Perfeito? Então, punição administrativa depende do processo civil ou criminal? Negativo. É independente. Fechou? Próxima questão. Acerca das sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de cargo, emprego ou função da administração, julgue o próximo item. As punições constantes da Lei de Improbidade, a 8429, são aplicáveis a qualquer agente público, servidor ou não. Olha aqui a nomenclatura. Não precisava nem saber a Lei de Improbidade. Volta aqui, ó. Qualquer agente público, seja ele servidor ou não. Eu aplico lei de improbidade administrativa para todo mundo. Inclusive as novas alterações trazidas pela Lei 14.230, elas colocam expressamente os agentes políticos também, tá? A lei de improbidade administrativa, inclusive, pode ser aplicada a particulares, não esses aqui, particular, desde que haja um conluio ali com o agente público. Fechou? Mas lembrou dessa regrinha aqui, ó, matou. Sejam eles servidores públicos ou não. Beleza, beleza, corretíssimo. Fechou? E tem mais uma, para a gente passar a régua, acho que essa é a última. A última questão é, para passar a régua aí dentro do nosso super evento voltado para o INSS, espero que vocês tenham curtido e aproveitado. Tá? Deixa um like aqui, quanto mais like, a chance de voltar é maior. Ah, professor, né? Não tem dislike, né? Ah, não tem um dedinho assim. Não gostei. Só não assiste a próxima, só isso. Beleza? Mas a ideia aqui é ajudar. Bora, professor! Para a última, então, acerca do procedimento administrativo previsto na Lei 9784, que é a lei que trata do processo administrativo do âmbito federal, julgue o item a seguir. A decisão de recurso administrativo é indelegável. Olha só, um ponto da lei, tá, que também apareceu no último edital, que a gente tem que dar muita atenção, é em relação à Lei 9784 de 1999, esses camaradas aqui, ó, do artigo 11 ao 15, que trata justamente sobre avocação e delegação. Tá? São institutos, dois institutos, avocação e delegação, que decorrem lá do poder hierárquico da administração pública. Por isso que a gente contextualiza também com a Lei 9784. Qual que é a ideia, professor? Em relação à avocação, é aquela figura do superior hierárquico, do chefe, que chama para si a execução de competência do subordinado. Cara, é Juninho, eu falo, ó, deixa que o pai faz, aprende com o pai resolve, e aí você aprende como faz. Essa é a ideia de avocação. Delegação, o contrário. Quando o chefe repassa ao subordinado a execução das suas atribuições. Fechou? Na delegação, pode ser do superior para o subordinado ou em mesmo grau de hierarquia. Perfeito? Qual que é o detalhe?
Lá no artigo 13, e esse macetinho aqui eu confesso, eu aprendi faz pouco tempo com um aluno. Ele está lá no artigo 13, ó. Ele trata de situações em que não é possível a delegação. E aí é o macetinho do cenoura. Cenoura, professor, cenoura. O artigo 13 traz 3 situações em que eu não pode haver delegação, perfeito? De competência. Nos casos de competência exclusiva, para a prática de atos normativos, ok? Ou em decisões de recurso administrativo. 3 hipóteses em que eu não posso delegar competência. Competência exclusiva, atos normativos e decisão de recurso administrativo. Perfeito? Essas são as 3 situações que tornam indelegável, perfeito? A decisão, inclusive é a que é exposta aqui, ó, decisão de recurso, opa, voltei, liga a canetinha aqui, recurso administrativo, tá ali, é indelegável. É uma das 3 hipóteses trazidas pelo artigo 13 da 9784. Gabarito, corretaço. Fechou? Beleza? Estamos tá no osso do horário aqui, ó. O Matheus já vem babando. Não, professor, acabou. É brincadeira. Mas a ideia é, a gente vem, né, com o tempo pré-estabelecido, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre direito administrativo, agradecendo a participação de vocês, mas enfim, tudo tem limite, né, professor? Até município. E é isso, pessoal. Que piada ruim, né? Que animal, podia ter acabado sem essa. Olha só, para quem não conseguiu pegar o evento de novo, deixo aqui o meu contato, tá? Dúvidas, questões, quer bater um papo sobre direito administrativo? Manda aí, beleza? Quer tirar foto da questão, manda, digita, manda áudio, manda sinal de fumaça, mas não fica com dúvida. Essa é a ideia. Fechou, meus queridos? Agradecendo imensamente a participação de cada um de vocês. Fica aqui o meu abraço, meu muito obrigado. A Naraline, a Karine, Mário, show de bola, Ana Luísa, o Marlon também estava aí desde o início, William, Águida, Patrícia, show de bola. Logo mais eu pinto na tela de novo para a gente fazer mais um bate-papo sobre administrativo. Fechou? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Alô você, fala galera, muita novidade boa pra semana, né? Que a nossa assinatura básica 2.0 tá chegando, todo mundo já sabe, né? Essa aí vai ser a novidade do mês aqui que a gente vai trazer para 2022 nesse nosso universo de concurso público, né? Com os simulados por disciplina, você tem um estudo direcionado e treina para a prova ao mesmo tempo. Se você gostou dessa novidade, espera até ver as outras que eu vou te contar agora. Então, a primeira novidade foi revelada para você. Vamos para a próxima? Se você gostou da primeira novidade, se liga nessa. Agora